prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui nos reencontrando pessoalmente e gradativamente estar retomando as nossas atividades como era antes da pandemia. Então, isso é motivo de muita alegria e satisfação. Eu gostaria, para dar início aos nossos trabalhos, que todos, numa posição de respeito, pudéssemos entoar o hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és delas forte pátria do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, redeme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? Cumprida com as formalidades iniciais, evocando a proteção de Deus, dou por instalada a presente sessão plenária de nomeação de membros do Grupo de Trabalho de Avaliadores do CRES São Paulo. Eu quero aqui, nas minhas primeiras palavras, apresentar um agradecimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela cessão que nos faz do espaço aqui para a realização desta nossa plenária, e na pessoa do deputado Carlão Pinhatari, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e um agradecimento especial ao deputado Estevão Galvão, que foi o deputado que intermediou esta nossa
presença aqui hoje na Assembleia. Fica, então, registrado aí os nossos agradecimentos aos parlamentares paulistas. E, no segundo momento, parabenizar as colegas corretoras de imóveis pelo Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado antes de ontem, né? Então, estamos ainda no mês de março e fica aqui registrado para os parabéns a todas vocês e trazer uma informação também: o número de mulheres corretores de imóveis, que havia estabilizado num determinado momento, entre 2010 e 2015, estabilizou o número de mulheres e o de homens continua a crescer. Então, as mulheres representavam 33% lá em 2010, depois caíram até 28%. E aí, numa questão que era previsível, né, porque sempre imaginávamos a predominância da mulher nesta atividade profissional, dadas características, até características de caráter feminino que a profissão tem, no sentido de melhor compreender a necessidade das pessoas, das famílias, e o sucesso que as mulheres vinham alcançando. Então, quando houve esta inversão, não chamou muita atenção. Mas depois, as mulheres tomaram um fôlego e hoje já estão com 36%, quase 37%. Então, confirmando a nossa previsão que um dia vocês serão maioria na categoria dos corretores de imóveis. Lá no Cresce nós temos conselheiras mulheres, diretora mulher, e dos funcionários do Cresce, mais de 40% são mulheres. E as principais funções de comando dentro do Cresce também estão nas mãos de mulheres. Então está indo bem, tá? As mulheres estão progredindo. Toda essa questão que se diz na imprensa aí, de diferença de faixa salarial e tal, no Cresce não existe, não. As mulheres já estão lá e numa condição predominantemente boa, vantajosa. Então fica aí registrado os parabéns. E os dados da ONU, que foi divulgado essa semana também, alguns dados, que me espantaram. Chegaram à conclusão, depois de muitos estudos, que a paridade salarial, homem e mulher, ainda vai demorar 300 anos para acontecer, isso em termos universais, em razão, principalmente dos países islâmicos, que têm ainda um preconceito muito grande com a evolução feminina, né? Não tem mulheres que são funcionárias do governo, nenhuma, né, nesses países. Então, isso daí é que promove essa diferença. Mas, por outro lado, também, num levantamento feito no mundo todo, 28% dos parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores e tal, 28% são mulheres. Então, já é um número significativo. E isso, vamos em frente, né? E nós, homens, que coloquemos as barbas de molho, porque a coisa está ficando preta para o nosso lado, viu? A orientação vai começar a vir do lado feminino, é o que tudo indica. Mas, colegas, dito isso, eu quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade de se colocarem à disposição de pertencer ao grupo de avaliadores do Cresce São Paulo. Este foi um processo que se iniciou lá em 2003, quando nós resolvemos enfrentar o Poder Judiciário, as associações de outras áreas profissionais, no sentido de colocar o corretor de imóveis sendo reconhecido pela sociedade como profissional capaz de fazer a avaliação imobiliária. Foi muito difícil, tivemos que vencer barreiras jurídicas, preconceito da sociedade, de autoridades, e esse reconhecimento foi muito difícil de ser alcançado. Eu diria para vocês que hoje nós estamos num patamar de início de consolidação desse reconhecimento, porque antes não tínhamos. Aí, quando criamos o curso de avaliação de imóveis para corretores, começou a dar mais consistência.
Logo em seguida veio o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e criou o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários para que nós pudéssemos nos inscrever. Digo para vocês que, a princípio, eu fui até contra a criação desse cadastro, porque tem que pagar uma taxa lá para se cadastrar. Então, dava uma impressão de interesse pecuniário. Mas eu reconheço que eu estava errado. Valeu a pena, porque o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários deu uma envergadura muito forte no papel do corretor nas avaliações. As autoridades começaram a olhar com mais atenção a nossa categoria. E aí, a partir do momento que o CRES São Paulo começou a fazer os convênios com os órgãos públicos, aí isso assumiu uma posição extremamente vantajosa para os corretores e passamos a ser muito mais respeitados. O primeiro convênio que fizemos foi com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque caso alguém entrasse com uma ação querendo desconsiderar o parecer técnico de avaliação mercadológica, a palavra final sobre a validade ou não seria do Tribunal de Justiça. Então, nós focamos o trabalho no Tribunal de Justiça. E para vocês terem ideia como demorou, eu comecei a fazer esse trabalho em 2008. E entra presidente, sai presidente e ninguém topa assinar o convênio com o CRES. Conseguimos assinar em 2016. Então, foram 8 anos de trabalho insistente junto aos desembargadores para poder conseguir assinar esse convênio. A partir do momento que nós assinamos esse convênio, aconteceu um fato muito interessante. O Tribunal de Contas, ele presta contas, o Tribunal de Justiça, ele presta contas ao Tribunal de Contas do Estado. E ele prestando contas ao Tribunal de Contas do Estado, os técnicos, os auditores do Estado, tiveram contato com o parecer técnico de avaliação mercadológica. E, evidentemente, pela alta qualidade do trabalho apresentado, ele fez muito sucesso lá dentro do tribunal. E todo mundo passou a admirar o trabalho dos corretores de imóveis. Até que prefeitos aí de inúmeras cidades, com problemas dentro do tribunal na prestação de contas, acabaram ouvindo lá dentro do tribunal o seguinte: falou, olha, a avaliação de imóveis aqui respeitada é a do CRES, feita pelos corretores de imóveis. E aí começamos a ser procurados pelos prefeitos para fazer o convênio, para que eles pudessem fazer os seus processos com os nossos pitãs. E aí evoluiu. Veio a ideia, passamos a oferecer a outros órgãos públicos, como o Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Polícia Federal, e assim por diante, universidades e algumas entidades de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, a exemplo da Cúria Diocesana de Sorocaba, a Casa da Criança lá em Santos, que tem mais de 100 anos e necessita dessas avaliações, e aí foi. Hoje nós temos 208 órgãos que estão incorporados ao CRES através desse trabalho, e o grupo de avaliadores hoje com 1.660 colegas estão desenvolvendo esse trabalho em todo o estado de São Paulo com muita eficiência. E isso trouxe uma visão para o corretor de imóveis extremamente positiva dentro das câmaras municipais, nas prefeituras, onde quer que se conheça por onde passou esse trabalho, o corretor fica muito mais respeitado. E num trabalho feito por cada um de nós, voluntariamente. Ainda semana passada, nós convidamos um grupo, porque quando aparece um imóvel para alugar, para avaliar, nós disparamos um e-mail aos membros do grupo e dizendo, olha, tem esses imóveis, quem se dispõe a fazer? Porque às vezes o colega está sem tempo, não pode, né? Então, se a gente convocar sem saber, fica ruim. Então, a gente espera os colegas se disponibilizarem, e aí naqueles que se disponibilizam, nós montamos os grupos de trabalho, porque cada imóvel é avaliado por 3 corretores.
nomeamos 3 peritos avaliadores para cada propriedade imobiliária, a fim de que os colegas tenham maior possibilidade de participação e aqueles que mais experiência têm possam passar essa experiência para aqueles outros que estão iniciando no trabalho. E é uma oportunidade a mais que cada um tem de ter a sua certidão, certificado, comprovando que ele fez o trabalho para ir lá, colocar no seu portfólio na hora de apresentar para os clientes e tal. Então, assim que funciona. E a semana passada uma colega escreveu assim, ela faz parte do grupo. Ela falou, mas esse negócio de trabalhar de graça não é comigo, pode tirar o meu nome. Eu falei, mas por que veio, né? Eu fico por imaginar. Se veio participar do grupo, que é um grupo de voluntários, não tem remuneração, na hora de fazer o trabalho, você é chamado... E olha, tem colegas que estão brigando para avaliar. Eu, às vezes, sou até cobrado, colegas escrevem assim, vocês são uma panelinha. Tem gente que já avaliou meia dúzia de imóveis, eu já estou há quase um ano, não avaliei nenhum. Então, eles brigam para fazer o trabalho, que é para ter o documento, né? A declaração da Prefeitura, do Ministério Público, do órgão que obteve o serviço. Então, a intenção, né, não é o Cresce querendo que os colegas trabalhem de graça, olha, absolutamente. Se não quiser, não precisa fazer parte, isso aqui é um grupo de voluntários, espontâneo, vem quem quer, e depois aceita fazer o trabalho dentro das suas possibilidades de tempo, de deslocamento, né? Porque às vezes tem trabalho que tem que ser feito fora da cidade. Numa cidade do interior, a gente dá preferência para quem é de fora, porque sempre tem problema político, relacionamento com o prefeito, partes interessadas. Então a gente põe colegas de fora para poder ter isenção o trabalho. Tem imóveis que pode ser em outros estados, como tem imóvel que pode ser em outros países, que é o caso aí, nós fizemos, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis recebeu a incumbência de fazer a avaliação de uma propriedade do Itamaraty no México, na cidade do México. Teve uma outra propriedade do Cresce, do Itamaraty também, no Peru. Então, tem que mandar o colega lá, a equipe, para fazer esse trabalho. Se o colega tem disponibilidade, vai. Se não tem, não vai. Isso é tudo compreensível. Por isso, nós colocamos à disposição. Olha, tem esses imóveis, quem quer? Dentro daqueles que querem, a gente faz as equipes, os grupos, e entrega lá o trabalho para ser feito. Então, tem ido muito bem. E digo para vocês o seguinte, esse trabalho é pioneiro aqui do Cresce São Paulo. Nos demais estados brasileiros não tem um grupo de avaliadores, o único que tem é São Paulo. E isso tem chamado a atenção em muitos estados, e o Ministério Público de outros estados tem procurado o Cresce local querendo. E aí o Cresce tem feito lá, mas sem grupo de avaliador, ele pega alguém lá, pede, vai lá, faz e tal, estão atendendo assim na medida do possível. E eu estou tentando, junto ao presidente do Conselho Federal, a criação de um grupo nacional de avaliadores, que aí é para atender a todo o Brasil. E serviço não falta. E é muito bacana porque a maioria dos colegas, até ter o primeiro imóvel para avaliar de um cliente, ele não tem uma experiência para poder lhe dar confiança de fazer o trabalho. E nesse grupo de trabalho ele pode adquirir essa confiança, porque aí na execução de um trabalho real, você vai viver a experiência, e toda aquelas dificuldades que tem, que você só vai aprender a vencê-las trabalhando na atividade. Então, eu acho que é muito bom para quem participa, não é um trabalho, é um trabalho sem envolvimento pecuniário, mas não está trabalhando de graça não, porque esta certidão, não adianta ter dinheiro para ter acesso a uma certidão dessa, não dá para comprar, não dá para chegar lá no Ministério Público e falar assim, olha, quanto é que eu posso pagar para ter? Não tem, isso daqui tem que fazer o PROESSE,
tem que tirar o diploma de avaliador, se registrar no Cadastro Nacional de Avaliadores, entrar para o grupo de avaliadores do CRES São Paulo e aguardar chegar o momento de fazer o trabalho para ter acesso. Então, isso aqui é uma conquista que não tem dinheiro que pague. É muito mais do que qualquer valor recebido, né? Porque você recebe um dinheiro por uma avaliação, gastou, acabou. Esse daqui é ad eterno, é para o resto da vida. Você vai ter o documento para demonstrar para os seus clientes a sua capacidade de trabalho. Bem, colegas, dito isso, eu quero exibir aqui na tela, muito rapidamente, um filmezinho, aquele pequeno, né, 2 minutos. Tem 2 minutos e pouco o filmezinho, só para vocês terem uma ideia das entidades conveniadas do CRES. Passa aí, Felipe, por favor. O CRES de São Paulo já realizou dezenas de parcerias com instituições públicas, autarquias e prefeituras para fornecer pareceres técnicos de avaliação de forma rápida e sem ônus às instituições. Conheça agora quem já é parceiro do Conselho. Dentre as instituições públicas do Estado de São Paulo, realizamos esta parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal Regional Eleitoral, a Assembleia Legislativa, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, CIOeste, a Cúria Metropolitana de Sorocaba, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP, a Secretaria do Patrimônio da União, a Universidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Licenciamento, a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, com a OAB de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública e a Caixa Beneficente da PM, o Ministério Público Federal e com o Governo do Estado de São Paulo. Também firmamos esta parceria com os Conselhos Regionais de Contabilidade, de Medicina Veterinária, de Educação Física, de Medicina e de Enfermagem. A parceria também foi firmada até o ano passado com as prefeituras das cidades de Santos, Ribeirão Preto, Itapevi, Araçatuba, Barueri, Guarulhos, Rio Claro, Araçariguama, Cotia, Birigui, Jandira, Carapicuíba, Boituva, Osasco, Ilha Comprida, Registro, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista, Vinhedo, Avaré, Jaguariúna, Itatinga, Dracena, Caçapava, Divinolândia, São José dos Campos, Itu, Piracicaba, Tatuí, Ribeirão Pires, Mongaguá, Lorena, Itapetininga, Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto, Águas de São Pedro, Peruíbe, Miracatu, Itatiba e Praia Grande. Então, é isso aí. Eu estou vendo aqui a lista atualizada, nós já estamos com 1.830 avaliações realizadas por esse grupo de trabalho, 1.830 imóveis. Vejam vocês que trabalhão danado, né? Um trabalho gigante. E já são 209 entidades, porque ontem nós assinamos com a Prefeitura de Paulínia. Agora, colegas, eu vou pedir para que todos fiquem de pé, eu vou fazer a leitura do compromisso que vocês estão assumindo. Então, eu quero deixar claro o seguinte, aquele que não concordar com os termos do compromisso, por gentileza, na hora que seu nome for chamado aqui na frente, não venha pegar a sua portaria. Deixa de lado, não pega, a gente leva de volta e cancela a portaria. E por isso eu peço que vocês prestem bastante atenção, né? Não precisa cada um repetir o que eu vou falar, mas apenas prestar atenção no que está sendo dito, que vai ser exibido lá no telão também. Então fica aí o aviso. Não concordou, não pegue a sua portaria. Pegou a portaria porque concordou, então está lá no grupo, tá bom? Vamos lá. Compromisso do avaliador. Comprometo-me a realizar
conforme a convocação do CRES São Paulo, a emitir o parecer parecer técnico de avaliação mercadológica na condição de perito avaliador de propriedade imobiliária. Comprometo-me a atuar na complexidade desse trabalho com constante aprimoramento, servindo com ética profissional e honra instituições públicas sem envolvimento pecuniário, visando o resultado de um bem maior, com transparência e imparcialidade. Comprometo-me a zelar pela realização deste trabalho, mantendo-me à disposição do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis para as deliberações afins, sempre em conformidade com a portaria de nomeação número 6.033 de 2016, que implementou o Grupo de Trabalho de Avaliação Mercadológica, constituída por corretores inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, CNAI, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES. Ratifico ciência de que o grupo de trabalho tem como propósito aperfeiçoar os estudos na técnica do parecer de avaliação mercadológica, contribuir com a administração pública no assessoramento técnico e também desenvolver trabalho voluntário. Tudo isso dentro das premissas do Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, bem como para a valorização profissional. E eu quero ainda complementar que todos aqueles que aceitarem essa incumbência estão automaticamente dando autorização para que o CRES possa publicar em seus meios de comunicação, redes sociais, a imprensa em geral, seu nome, sua identificação no sentido da divulgação deste trabalho ao público. Então, não tem privacidade de seus dados no exercício dessa atividade, até porque esses documentos que são elaborados pelos colegas, eles vão para os portais da transparência de cada uma das entidades e ficam lá exibidos a público. Tá? Então, todos concordam com a divulgação dos seus nomes e seus dados, que são sensíveis, que é de identificação, para respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que todos estejam cientes deste fato, tá bom? Então, antes de sentar para descontrair, eu sugeriria uma forte salva de palmas a todos vocês, por favor. Podemos sentar? Bater palma, dar uma espargida no ambiente, né? Refresca a mente. Bem, colegas, eu quero também lembrar que dia 15, próximo agora, é a posse dos parlamentares para o próximo mandato. O CRES, nós não temos envolvimento político com ninguém. Para nós não tem preferência de partido, nada. Qualquer partido é partido, qualquer voto é voto, né? E dia 15 agora entram os novos parlamentares. Fica aqui o nosso apelo para o bom relacionamento, incentivo de participação nas comissões técnicas, participação nas audiências públicas junto com os parlamentares, para cada vez mais estreitarmos o relacionamento com o Poder Legislativo de todos os níveis, municipal, estadual e federal. E quero também informá-los de que nós vamos ter a instalação da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário no mês de abril. Ela já existe há alguns anos e todos os anos ela é renovada. Agora, no mês de abril, nós temos provavelmente um deputado de São Paulo, será o presidente desta frente, e nós vamos ter uma participação muito grande para poder brigar lá dentro do Congresso Nacional para fazer andar as leis que são de interesse da sociedade no âmbito da habitação, dos corretores de imóveis, modificar aquelas que precisam ser aprovadas, mas não podem ser aprovadas da forma que estão, há necessidade de alguma alteração, e bloquear aquelas que são consideradas ruins para a sociedade, para a nossa categoria.
Tem uma lá que está dizendo o seguinte, que a avaliação de imóvel público só pode ser feita por engenheiro. Está lá, já há 2 anos tramitando. Nós não podemos deixar isso ser aprovado, né? Senão a gente perde um mercado de trabalho grande aí, né? Então, nós vamos instalar a frente parlamentar, vocês vão receber comunicados e tal, e é importante que todos participem. Importante que todos participem do portal imobiliário do Cresce também, é muito importante. É importante também que vocês utilizem o nosso aplicativo, aquele dispositivo do Visita Segura, que você deixa registrada a visita no imóvel. Se o cliente depois quiser lhe passar para trás, você tem a prova de que você o levou para lá, tá? E ontem eu conheci um aplicativo bacana, para quem faz avaliação de imóveis, ele é uma maravilha. Ele coloca todos os dados impressos na fotografia. Então, para você colocar no Pitan, é bacana, cada foto aparece a data e hora que a foto foi feita, o endereço aonde foi feita aquela fotografia e o número do CEP. Então, olha que bacana, quando um juiz pega ali para ver, ele já tem um comprovante da data da fotografia e para fazer também vistoria de imóveis para locação, entrega do imóvel, devolução do imóvel. Muito bacana. Como é que é mesmo o nome do aplicativo, Felipe? Insta, está aqui. Não, é Timestamp. Se você puder pôr na tela aí depois para eles poderem anotar. Eu conheci ontem esse aplicativo, achei uma maravilha, porque para fazer laudo não tem igual. Né? Não dá para ninguém dizer a foto não é de lá, porque vai estar o CEP. E, não, mas não foi nesse dia, não estava assim, está lá a data, a hora, então não tem conversa, não dá para contestar, tá bom? Bem, eu vou fazer o seguinte então, vou descer, ficar aqui na frente, aí o Anderson vai fazer a chamada. Alguém aqui já viu o Anderson alguma vez na vida? É o garoto bombril do Cresce. O homem mais odiado pelos reprovados. Eu peguei o elevador essa semana, tinha uma colega, falou: senhor Viana, eu vim fazer a prova do Proesse, mas não caiu nada do que tem no curso, hein? Saiu, eu falei, puxa. Anderson. Mas eu vou ficar aqui na frente, o Anderson vai chamar o nome, e aí o colega vem aqui, pega comigo, tiramos uma fotinho rápida, e eu só peço para não demorar aqui na foto, porque tem gente que está desesperado para ir para o trabalho, nós estamos segurando aqui. Então, quem quiser tirar uma foto posadinha e tal, direitinho, espera terminar, a gente espera aqui, tira a foto e tudo mais, tá bom? E aqueles que não puderem ficar, tiver que sair, pegou aqui a portaria, pode ir embora, fica à vontade. Se quiser ficar para prestigiar os demais, é uma alegria grande. Agora, se tiver que ir embora, pode ir, tá? Eu convido, mas no fim só fica eu aqui, 2 ou 3. Todo mundo cai fora. Tá bom? Então vamos lá? Tá aqui lembrando, o Silvio mandou o recado. Na saída tem um lanche, então é um coffee break que está preparado lá no cantinho. O colega que quiser, fica à vontade, tá bom? Vamos lá? Marcelo Gualtieri, Denise de Carvalho Azevedo, Rosa Jurema Montepúcio, Dirceu Aparecido de Paulo, Lourival Pereira Regis, Renan Gagliardi Gomes, Roseli Valese,
Rômulo Pereira Rabelo. Adalberto Gomes de Almeida. Claudenice Maria Leite dos Santos. Abel Chaua Neto. Anderson Molina Gurim. Valdemia Jean Schultz. Maria Ângela Levati Severino. Abigail Vieira Ferreira Prado. Alexandre Meyer Leme. Andréia Delfino da Silva. Bento Quirino Neto. Nivaldo Batista da Silva. Ricardo Silva Sanches. Ricardo de Paula Carvalho. Gilmar Batista do Nascimento. Cláudio de Oliveira Dias. Edilson de Oliveira Lopes. Gerson Brito de Almeida. Hércules Nazareno Bernardes. Leandro Osílio. Valdônio Antônio de Souza. Adalberto Nogueira. Maria do Socorro Anísio Gaspar Carvalho Silva. Luciana Balaboniano Macerado. Renato de Carvalho Dantas. Edson Borges Soares. Luiz Renato Vespeiro Brito Garcia. Israel Vieira Ferreira Prado. Luciane de Souza Brito Domingues. Helena Nogueira Salgado Zeron. Regina Lúcia Condre. Cristiano Caetano da Silva. Alfredo Henrique Galici. Carolina Coelho Frias. Alessandro José Orioli. Marcelo Camargo. Marcelo César Canciano. Marisa Regina Nunes. Antônio Guilherme Neto. Felipe Augusto da Silva Santos. Marta Macedo Faraco do Amaral. Fernando Verenque Velhota Provini. Neide Martins de Almeida. William Moraes. Felipe Iugi de Luia. Arnaldo Fernandes Madruga Júnior.
Paulo Martins de Sales, Aparecido Ângelo Costa Rodrigues, Jorge Tadeu Guimarães, Alexandro Soares de Oliveira, Luiz César Lopes Fernandes, Leonina Leite Ferreira, Vanusa Janaína Leão da Silva, Gilson Rubens Posati, Sérgio Israel dos Reis, Ricardo Santi Ligoto, Alexandre Luiz Batista Rosa, Odalilton Bueno do Prado, Samara de Jesus Lima Salvador, Yara Márcia Yoshiko Musauel Yosimi, Cláudia Ferreira Alves, Edson Fernando Paim, Adriano Gonçalves Marques, Ernesto da Silva, Tirair Rodrigues de Lima, Evandro de Lima, Aguinaldo Queiroz de Faria, Nelson Vitoriano de Souza, Ronaldo Debski, Pascoal Cusardi Neto, Reda Mohamed Amini Suede, Jonatas Antônio dos Santos, Davi Seidner, Alexandra Zakie Abud, Maria Inês Ponto Saito, Selma Elisa Machado Maluf Bastos, Diego Armando Abud, André de Oliveira Almeida, Felipe Bruno Pereira Costa, Sérgio Macedo de Oliveira, Elias Aparecido da Silva, Cláudia Maria Fernandes, Arnaldo de Souza Vieira, Sérgio Duarte da Costa Júnior, Alan Henrique Salgado, Alberto Viloesa Garvin, Letícia Santos Atanásio, Maria de Fátima Galuch de Oliveira,
Rosa Kucherov. Vanessa Graziela Ferreira Fernandes. Caio Oberdan Cote Carraro. Wagner Nunes Leite Gonçalves. Maria Angélica Riva de Menezes. Agora,